Vamos nessa, estamos começando mais uma edição aqui do Los Papitos, o nosso encontro aqui semanal, nossa sessão terapia para trocar uma ideia sobre paternidade de uma maneira muito descontraída, leve. Agradecer você que vai ali no Spotify e nos ouve, procura ali os episódios do Los Papitos por ali, também no canal do YouTube, lembrando que você, te inscreve ali, comenta, compartilha, dá uma moral. A ideia aqui desse projeto é trocar uma ideia de uma maneira muito leve e falar com diversos pais aí de diferentes frentes, e assim a gente vai levando aqui semanalmente, como eu falei, o Los Papitos com esse amigo aqui, Rafinha. Aliás, se tiver a fim de mandar algum alô pra mim, @rafinha.menegaso, vou botar aqui embaixo meu Instagram na tela pra quem tá acompanhando no YouTube, e no Spotify, anota ali, @rafinha.menegaso. Nessa semana aqui a gente tá estabelecendo uma conexão com Santa Catarina e a gente vai trocar uma ideia aqui sobre essa vida corrida de ser pai, de ser atleta, de viagem, marido, filho também. A gente vai falar e já tá aqui com ele, com o surfista profissional Alejo Muniz, na conexão direto de Quatro Ilhas. É isso, Alejo? Beleza, meu? Obrigado aí por aceitar o convite, cara. Não, é isso mesmo. Obrigadão. Eu tô super feliz de estar participando. Eu que agradeço o convite de vocês aí, parabéns pelo programa. Legal, meu. Vamos falar um pouquinho assim, eu te acompanho aí na tua rede social, até vamos botar aqui o @ do Alejo, que é um Instagram muito bacana, @Alejo Muniz. Que o Alejo, obviamente o teu Instagram é em cima da tua profissão, né? Tu é um surfista profissional, segue competindo aí e tal. Aliás, é um belo Instagram, porque, né, altos picos, eu sou teu fã e te acompanho. Seguido ia a Bombinhas, Quatro Ilhas, aí, essa região maravilhosa de Mariscal. Cara, tu tem o Martim, né? Que é o teu pequeno aí, que inclusive a gente tava falando em off que tu tem um tempo aqui pra falar com a gente que depois tem que levar ele na natação. Como é que é, cara, pra ti, um cara que por muitas vezes passa ali mais de um mês fora de casa e associar essa questão de ser um pai presente quando dá, né? E obviamente que tu estabelece os contatos, né? Hoje em dia, isso aqui que a gente tá fazendo via link e tal, a gente consegue trocar uma ideia e tal, mas a questão da paternidade é muito estar presente ali. Como é que foi pra ti, cara, ter que entender esse processo, sendo que tua vida é viajar o mundo, né? Rafinha, assim, cara, não foi um processo fácil. Antes de ser pai, eu não entendia o que os meus pais falavam pra mim quando eu viajava pro Havaí, porque hoje em dia a gente tem o WhatsApp, tem as ligações de vídeo. Quando eu comecei a viajar pro circuito mundial, cara, era só o orelhão, telefone residencial, e, cara, eu ligava uma vez por semana, cara, pros meus pais, e pra mim tava tudo certo. Meu pai falava, cara, tu tem que ligar mais, tu tá do outro lado do mundo, como é que eu sei como é que tu tá bem, né? Então eu não entendia muito, né? Eu tava viajando, competindo, curtindo, e hoje em dia, né, cara, sendo pai, eu entendo 100% o que eles estavam falando, e direto eu peço desculpa pra eles, falo, cara, desculpa por não ter ligado tantas vezes, por não ter, né, estado tão presente assim, mas ter filho assim e viajar, cara, eu tento transformar isso em energia, né, para eu estar competindo. Antes de entrar na bateria, antes de entrar para surfar, eu falo, filho, eu vou fazer por ti. Então eu tento transformar essa saudade, cara, que é muito forte, que a gente sente, em combustível para tentar ir bem nas competições, no meu trabalho. Então essa é a maneira que eu achei, né, de tentar transformar essa saudade e não deixar ela ir pro lado negativo, mas pro lado positivo, né? Sim, cara. O Martim tem que idade, Alejo? O Martim tá com 3 anos e meio agora. E tu compete desde? Cara, eu corro campeonatos desde que eu tenho 11 anos de idade. Então, assim, mas fazem 10, 11 anos que eu corro o circuito mundial e, cara, assim, nos 365 dias do ano eu fico aqui no Brasil, cara. É que agora teve a pandemia, mas se não, tirando a pandemia e toda essa loucura, cara, eu fico no máximo do máximo entre 60 a 90 dias, cara, em casa. E é tudo quebradinho, sabe? É 2, 3 dias, aí já viaja de novo, nunca é um mês inteiro, sabe? Então, é complicado, cara. A vida de atleta é muito mais puxada assim do que quem tá de fora, assim, não entende muito, né?
Sim, eu até ia falar com bons ouvidos para quem está nos acompanhando, mas a questão da pandemia, para ti, talvez tenha te trazido uma coisa muito legal, que é estar esse período sem viajar muito próximo do Martim, que a gente tem aí quase 2 anos de pandemia, e aí tu pôde, acompanhar esses 2 anos mais de perto, ou eu tô falando uma bobagem? Não, Rafinha, cara, é até assim, dá até um pouco de medo de falar isso, mas, cara, eu sei que, né, foi uma coisa muito sofrida para todos, mas, assim, a pandemia, querendo ou não, para mim, como pai, como filho, né, como esposo, não que foi boa, mas me proporcionou estar aqui com a minha família e fazer coisas que eu não fazia há muito tempo. Cara, eu não vi quando meu filho começou a falar, eu não estava aqui. Quando meu filho começou a engatinhar, eu não estava aqui. Quando meu filho começou a andar, eu não estava aqui. Eu estava vendo tudo pela internet, né? Então, poder ter passado esse tempo com ele, cara, me aproximou muito dele. Porque antes ele era muito bebezinho. Então, eu viajava, ele tinha uma visão minha. Quando eu voltava um mês e pouco depois, eu era tipo um estranho para ele, cara. Não era o pai dele, sabe? Então, assim, eu tinha que reconquistar meu filho de novo. Cara, isso... Putz, cara, é punk assim, cara, quebra o coração tu voltar e ele ficar com vergonha de ir no teu colo, sabe? Então, a pandemia me aproximou do meu filho, da minha esposa, consegui curtir bem mais meus pais, que fazia anos, cara, que eu não conseguia curtir meus pais de uma maneira diferente, assim. Eu entendo e eu tenho certeza que quem está nos acompanhando vai entender, não é que foi bom a possibilidade de tu estar mais presente, porque a gente ainda está em pandemia, graças a Deus as coisas estão melhorando bastante, tanto é que quando eu troquei uma ideia contigo, acho que há uma semana, tu até falou para mim, cara, tô voltando depois de 45 dias de viagem e, preciso descansar um pouco e dar uma atenção pra família. E tu tocou num detalhe louco, né, cara, que pouca gente, de repente, identifica isso, né? Que legal, o cara é surfista profissional, aliás, o Alejo, só recordando a galera que nos acompanha aí, tu fez também comentário nas Olimpíadas, né? Tu fez a parte ali de comentar as etapas e tal pra Globo, pro Sport TV, eu acompanhei, foi muito massa. Tem uma passagem muito legal pro surf mundial que, em função de tu ganhar aquela bateria lá, fez com que o Medina também se consagrasse campeão mundial. Então, assim, só para contextualizar a importância do Alejo no surf, e obviamente tu é um atleta aí de ponta e tal, batalhando para chegar na elite do surf mundial, que tu já esteve, voltou, a gente entende todo esse processo, mas para quem é meio leigo, eu só deixo claro aqui. Mas a questão de tu, reconquistar teu filho, né, cara? Eu acho que deve ser um ponto super importante pra gente bater, porque as pessoas veem assim, o cara viaja o mundo inteiro, altos picos, né? Tem os patrocinadores que tem que entregar muita coisa também pros patrocinadores, a gente sabe como é que é. E o coração, cara, teve algum momento que tu pensou assim, cara, eu acho que eu vou dar uma segurada, não sei, acho que não tá valendo a pena, meu filho não tá me reconhecendo, eu quero ser um exemplo pra ele. Em algum momento tu te abateu com isso? Eu sei que tu falou que tu trouxe isso como uma energia pra ti, mas eu acho que uma coisa é, uma bateria 2, outra coisa é tu ficar 60 dias longe do teu pequeno, né? Outro dia tu chegar em casa louco pra dar um abraço e ele, quem é esse ser estranho até tu reconquistar? Algum momento tu pensou assim, cara, eu tenho que mudar alguma coisa ou não? Vamos seguir, as coisas vão se encaixar, como é que foi pra ti? Então, Rafinha, cara, assim, pra te ser bem sincero, cara, em nenhum momento eu pensei em desistir ou parar, porque assim, cara, eu quero que meu filho sinta orgulho de mim, né, e que ele saiba que o pai dele batalhou o máximo pra dar o melhor pra ele, cara. Então, assim, eu tenho isso desde pequeno. Meu pai foi meu nome até é diferente, porque meus pais são argentinos, né, eles moravam aqui no Brasil antes de eu nascer. Mas quando eu tava pra nascer, a gente mora em Bombinhas hoje. Bombinhas hoje tem 19 mil habitantes, cara. Eu tô com 31 anos atrás, era uma cidade muito pequena, só tinha parteira. E meus pais imigrantes aqui não conheciam muita coisa. Minha mãe voltou pra Argentina, me teve, e com um mês eles retornaram aqui pro Brasil. Então meu pai, cara, ele foi muito batalhador, assim, meu pai e minha mãe, né? E eles fizeram de tudo, cara, pra eu poder correr atrás dos meus sonhos, poder competir. Meu pai trocava as inscrições por pintar um restaurante inteiro, trocava passagem de ônibus por trabalhar, cara, um mês para alguém. Então, assim, eu sempre tive isso comigo e eu sempre tive muito orgulho do meu pai. Eu sempre pensei, cara,
eu quero que o Martim sinta esse orgulho de mim. Então, assim, claro que tem momentos que são difíceis, principalmente quando você perde uma bateria, você fala, pô, cara, vim até aqui, me esforcei um monte, deixei meu filho, minha esposa e perdi, cara. Pô, será que vale a pena mesmo todo esse esforço que eu tô fazendo? Mas são questões que, cara, sendo sincero, só passo assim pela minha cabeça, às vezes quando eu perco uma bateria, alguma coisa, e depois eu falo, não, cara, tem que... Eu tô aqui por ele, então, por eles, na verdade, né? Então eu vou pra cima com tudo, assim, mas são questões difíceis que aparecem na cabeça do atleta com certeza, cara. Sim, sim. E outra, a derrota faz parte, né? Pro cara criar uma casca e, enfim, não desistir, obviamente. Eu sei, entendo o que tu fala. Tu sempre fala com muito carinho, eu vejo algumas postagens referente ao teu pai, né? Como tu falou agora. Hoje teus pais aí moram em Quatro Ilhas e tal. Acho que teu pai tem uma escolinha de surf aí na beira de Quatro Ilhas, né? A relação... Isso, pode falar. Não, meu pai tem... Cara, a escolinha de surf dele tá fazendo 24 anos esse ano. Caraca, velho. É uma escolinha bem antiga e é legal de ver. Hoje, por exemplo, eu tava surfando, aí tinha 3 amigos meus que trabalham como guarda-vida, depois eu passei na surf shop de um amigo meu e todos eles começaram a surfar porque meu pai ensinou, cara. Então... É legal de ver toda essa galera assim. Meu pai trabalha até hoje, cara. Hoje de manhã ele tava lá abrindo a escolinha, sabe? Que irado. E tu tem uma relação muito legal com teu pai? Tenho, cara. Pô, tem uma... A gente já teve nossos atritos por causa de competição, né? Meu pai tem sangue argentino, então o bicho é pulso firme, assim, sabe? Ao mesmo tempo que ele fez de tudo impossível para eu e meus irmãos ter uma vida confortável, assim, simples, mas confortável, a gente poder ir atrás dos nossos sonhos de competir, ele sempre cobrou, né, cara, um pouco os resultados, né, a gente ser focado, né, não deixar nos distrair, e até hoje, quando eu volto de campeonato, que eu voltei agora da Europa, a nossa primeira conversa foi uma discussão por bateria, mas uma discussão de trocar informações, sabe, ele achava que eu tinha que ter feito uma coisa, eu falei o que eu achava que eu tinha que ter feito, mas, cara, eu tenho uma amizade muito grande com meu pai, um respeito gigante, assim, a gente é muito unido, assim, cara. Nossa família, graças a Deus, é bem unida mesmo. Pô, isso é legal, né, cara? Porque a gente tem muito exemplo de muito ser humano, de muita gente tem problema por uma questão de não ter a figura do pai próximo ali, né? De ter aquele exemplo, independente de ser um pai que dá um pouco não... A gente tem essa cultura dos nossos pais mais antigos, assim. Eu sou um pouco mais velho que tu tinha a figura do teu pai que saía pra trabalhar e tua mãe acabava ficando cuidando de ti, assim. O teu coroa, ele era um cara mais presente ou ele tinha esse lado assim, não, o pai saía, a mãe ficava, ou tava tudo meio junto ali, vocês tinham a presença de ambos, como é que funcionava isso? Cara, meu pai sempre foi bem presente, assim, Rafinha. A gente, cara, quando a gente começou a competir, a família inteira, cara, no campeonato, até se tu perguntar para as pessoas que competiam com a gente na época, a galera não acreditava, cara, que a gente ia num Fiat 147, os 4 filhos, meu pai, minha mãe, cachorro, ia do jeito que dava, sabe? Então, assim, a gente foi sempre muito unido, meu pai sempre foi muito presente, e eu acho que isso me ajudou também, não só como pessoa, mas como atleta, a manter sempre o pé no chão, né, cara? Então, não deixar me influenciar. Então, meu pai sempre foi muito presente, mas ele era o cara que saía para trabalhar, minha mãe era dona de casa e minha mãe começou a trabalhar, assim, fora de casa faz pouco tempo, aprendeu a dirigir faz pouco tempo. Então, assim, ela sempre foi uma mãezona de cuidar da casa, da gente, e meu pai era, né, a figura que saía para trabalhar, mas sempre muito presente, sempre falava com a gente de manhã cedo antes de trabalhar, então eles foram bem presentes assim, são bem presentes na nossa vida até hoje. Pô, que legal. O exemplo é aquele, é aquilo que tu tem ali presente, né? Não adianta só falar. Então, isso é super importante mesmo. Cara, deixa eu te perguntar referente, assim, à questão da família, vocês, né? Tu, tua esposa e o Martim, porque a gente tem que enaltecer também o assunto aqui, claro, a ideia do podcast, do canal do YouTube, aliás, pedir pra galera ir ali comentar, curtir, compartilhar, bater em cima dessa questão da paternidade de várias frentes, né? Tu é um surfista profissional, faz tudo que pode pra estar presente com o Martim e tal, mas se não fosse a tua esposa também, né, cara, talvez nada disso poderia acontecer, porque, poxa,
quando tu viaja, ele tem que ficar com alguém, né? E não é só ficar, é estar extremamente bem cuidado, é ter uma pessoa que tu ama, que tu, enfim, dedica, abre mão de um monte de coisa também para estar presente a relação de vocês, assim, desde que o Martim nasceu. Porque, assim, eu entendo, cara, antes ter filho é uma coisa, a gente sabe como é que é, né? É muito fácil. Tu ia viajar para competir, tu levava a mina junto, né? E aí unia as duas coisas. Eu não tô querendo simplificar, mas assim... tua esposa viajava contigo, ao mesmo tempo tava competindo, tu tinha o suporte dela, conhecia lugares no mundo todo e tava com uma pessoa agradável que é a tua mulher. Depois que tu tem filho, o planejamento muda pra caramba, né, cara? Assim, se eu for, será que dá pra ir? Claro que dá pra ir tua esposa e teu filho, mas não é mais tão simples. Quando isso não acontece, é a tua mina que segura a bronca. E fala um pouquinho da tua família, da tua relação, da tua esposa, de tudo que vocês... unidos conseguem tocar pra frente aí, cara. Cara, Rafinha, eu dei muita sorte, cara. Eu achei a mulher perfeita, ela, cara, é muito parceira, assim, a gente tem os mesmos gostos desde sempre, desde antes de ter o Martim. Claro que as coisas mudam bastante, né, cara, quando se tem filho, foi o que você falou, e principalmente para uma família que tem uma pessoa que viaja muito, né, que acaba ficando muito ausente, então acaba caindo tudo nas costas dela, mais ou menos assim, né? E ela não é só a mãe do meu filho, cara. Ela é praticamente minha empresária, ela que toma conta de todas as contas de casa, ela é a que resolve todos os pepinos, entendeu? Então, assim, para eu ter o meu espaço para poder treinar, competir, né? E tentar dar o melhor sustento e a melhor forma de se viver para eles, né? Claro que tem alguns campeonatos que eu consigo levar eles, mas não é tão fácil. Não só pela questão de viajar com criança, com tudo isso, mas porque é muito caro, cara, realmente hoje, pra tu viajar com mulher e com filho, com o dólar do jeito que tá, é um valor absurdo. Meu sonho seria poder viajar com eles, mas eu não tenho condições de poder levar eles em todos os campeonatos. Mas, cara, eu dei muita sorte, a Amanda é uma mãezona, cara, ela, cara, cuida do Martim, assim, cara, não tem nem o que falar dela, assim, ela tenta seguir bastante, assim, às vezes ela quer que ele coma de uma maneira, eu quero que ele se alimente de outra maneira, e quando eu não tô, ela tenta seguir ao máximo um meio termo entre os dois, sabe? Então, assim, cara, ela é uma mãezona mesmo. E aí, quando eu chego de viagem, eu que assumo todas essas coisas, eu que assumo. Dar banho no Martim, ela poder tomar um banho de meia hora sozinha, sem ter a criança do lado, sabe? Poder ir no banheiro tranquila, sem ter que ficar procurando por ele, sabe, cara? Todas essas coisas que são simples, mas que ela não consegue fazer relaxada porque eu não tô. Aí eu que assumo tudo isso, dar banho no Martim, levar ele pra brincar, levar ele na natação, que nem eu vou ir daqui a pouco. Então eu assumo isso pra ela poder descansar até o tempo dela. E a gente vai se virando assim, mas, cara, é uma relação super sadia e dei bastante sorte, cara, de verdade. Ah, que legal, porque às vezes a gente fala, né, da questão do pai, mas, cara, se tu não tem uma estrutura legal ali pra segurar as pontas aí, principalmente de um trabalho como o teu, né, que é ficar um tempo longe e tal, e com a cabeça boa, né, imagina ir pra um campeonato sabendo que, daqui a pouco a mina não entende, mas... que esse é o teu trabalho, e aí tem que cuidar do filho, e aí, a gente sabe que muda muito pra mulher, né? A questão da maternidade, questão de hormônio, enfim, tudo às vezes tem uma proporção maior e tal. Não é uma crítica, tá, pessoal? Mas é um fato, né? A maternidade ali, o processo muda bastante e o cara tem que estar bem de cabeça. E deixa eu só agradecer aqui, Alejo, rapidamente uma galera que nos coloca aqui, e são os nossos parceiros comerciais aqui, a galera que tá junto nesse projeto do Los Papitos, começou lá atrás com o primeiro episódio com o Neto Fagundes, que é um cara, uma figura muito querida aqui do sul do Brasil. Depois a gente gravou com o parceiro Duca Lendecker, gravamos também com o Pedro, que é um cara que tem um canal, até vou te indicar aqui, o canal Ser Pai, todos eles, né, o canal Ser Pai, o Duca Lendecker, Neto Fagundes. Vai subir em breve ali com o Verdun, lutador do UFC, uma história muito bacana. Então, para isso tudo tá acontecendo, vou agradecer a galera da KTO.com, que é
um espaço muito legal para quem gosta de apostar. Inclusive tem o surf ali, pra galera ir ali brincar, apostar nas baterias, etapas e tudo mais. Papais, quando param ali na correria, papais, mamães, enfim, vai ali. Tem o Instagram que é muito legal, @KTO_Brasil. Dá um abraço especial aí pro Cássio, que desde o início do projeto colocou a gente. Também @Morada dos Cânions, que é um pico muito especial aqui, saindo do Rio Grande do Sul, entrando em Santa Catarina, na Praia Grande, né? Não tem praia, não é grande, mas é na frente dos Cânions, é uma pousada linda, linda. Ô, Alejo, tu tem que conhecer, levar a mim numa hora que puder. É um lugar que eu tenho certeza vai te apaixonar dentro da natureza. @Morada dos Cânions também com a gente. A doutora Kátia Blume, que é odontologia estética, também tá com a gente nessa aqui, sorrisão bonito. O Alejo tá ali com sorrisão em dia, assim como nós aqui. Então vai ali, doutora Kátia Blume, tem um atendimento via online, né? Faz uma call para tirar tuas dúvidas, para quem ainda tá um pouco inseguro, para ter alguma consulta, mas não tem erro, e fica ali em Novo Hamburgo, assim como a Clínica Infinity Oficial para transplante capilar. Aquele papai que tá careca, tá triste, tá com a autoestima para baixo, tem como resolver, tem como botar um cabelo bacana ali, e os caras têm um processo maravilhoso. Aliás, não tem receita, tá? Não é shampoo, não é creme, não é nada, é transplante capilar. Fala com o Maruan lá, @Clínica Infinity Oficial, são os nossos parceiros aqui que colocam o Los Papitos no ar. Curte, compartilha, comenta. Na sequência vai subir esse bate-papo aqui com o Alejo. Qual é a tua próxima viagem? Já tem alguma coisa armada aí pra tu já te preparar e te dedicar ainda mais pro Martim, porque tu vai ter que estar fora um tempo, Alejo? Sim, Rafinha, agora eu vou ficar de novo, cara, mais 40 dias fora. Caraca! Então vou ter 3 campeonatos seguidos. O próximo campeonato que eu vou ter é agora dia 10, vai ser até uma etapa do Mundial de Surf, o WQS, vai ser na Praia Mole até, então, né, se vocês quiserem aparecer, ou a galera que quiser aparecer pra estar torcendo pros brasileiros, vai ser uma etapa do Mundial agora na Praia Mole, do dia 10 ao dia 15, vai ser muito legal, cara, vai ser um evento especial assim. Eu vou estar indo nesse campeonato, como é aqui pertinho de vai casa, levar a família. Vai estar junto. Claro. Vai estar pai, mãe, vai estar minha esposa, meu filho, meu irmão Santiago compete também o circuito mundial, vai estar lá competindo também. Cara, dia 15 acaba a Praia Mole, dia 16 começa no Rio de Janeiro, outra etapa do circuito mundial, em Saquarema, que ela vai do dia 15 ao dia 22. E no mesmo dia 22 eu embarco para o Havaí, que dia 26 começa a última etapa do circuito mundial no Havaí. E aí eu fico até o dia 10 de dezembro, cara, lá. E aí são os últimos 3 campeonatos do ano. Então, agora terça-feira eu viajo, vou pra Floripa e só volto dia 10 de dezembro pra casa. Caramba, velho. E como é que é na hora de ter que, assim, agora tu falou da Praia Mole, beleza. Como tu falou, né? Leva a família, o Martim vai junto, pai, mãe, enfim, vai o cachorro, papagaio, todo mundo, não tem erro. Mas aí, cara, eu fico tentando, assim, das poucas vezes, né, eu trabalho no rádio aqui no sul do Brasil, né, na programação da Atlântida ali e tal, a gente tem programas, eventualmente a gente tem alguns eventos que a gente faz pela rádio ou eventos particulares e a gente viaja, né, passa ali às vezes um dia, 2, e já me aperta, cara, sabe, por tu não estar presente ali em alguns momentos, tipo, a Lívia, que é a minha pequena, ela vai fazer 5 anos em fevereiro. Pra dormir, ela pede por mim, no meio da madrugada, ela, pai, sabe? Tem alguns pontos bem específicos que ela me absorve mais, né? Então, assim, eu gosto de estar presente muito ali. E eu imagino que por mais ausente, né, com bons ouvidos que tu esteja, o Martim também deve ter alguma coisa que ele gosta, que ele foca muito mais no pai Alejo. E tu sabendo que tu não vai estar ali, cara, nos próximos dias, como é que é dar o tchau ali, assim, como é que fica o coração do cara pra poder chegar de cabeça boa e competir? Claro que tu tem a tua esposa que segura as pontas, mas aí a gente tá falando da coisa, né, do pai de verdade, que ama, que sente falta, que queria estar junto. Como é que é pra ti a hora de dar o tchau ali e tocar esse barco pra frente, cara? Então, Rafinha, cara, a hora do tchau é o pior, assim, que eu considero da viagem inteira, é a hora do aeroporto que tem que dar tchau, tu vai virar as costas e sair andando, cara. Essa hora, cara, aperta o coração mesmo, assim, é complicado, demora, cara, pelo menos 1 hora pra dar uma aliviada, assim, no coração, porque aperta mesmo, já sabendo que vai ficar tanto tempo
tanto tempo longe. E é engraçado, cara, porque o Martim, ele teve fase, eu conversando com a galera do circuito mundial, que também é pai, vários amigos meus estão sendo pais também, as crianças têm mais ou menos a mesma filosofia, assim, cara, dos pais que viajam. Há um ano e pouco atrás, mais ou menos, ou antes da pandemia, quando eu viajava e eu ligava de vídeo pra ele não queria falar comigo, cara. Ele se sentia ofendido como se eu tivesse abandonado ele. Então, cara, ele não falava comigo de jeito nenhum, cara. Eu tentava de tudo, então minha esposa tinha que ficar gravando o vídeo escondido dele pra eu poder ficar vendo, assim, porque eu ligava de vídeo, ele saía correndo e gritava que não queria falar com o papai. E eu lá, as primeiras vezes, eu fiquei com o coração na mão, né, cara? Praticamente chorando. E aí depois eu entendi que não é que ele não queria me ver, né? Era um sentimento que ele tinha, até pesquisando na internet, escutando outros pais, né, cara? A galera que trabalha com criança falando que eles se sentem como se estivessem abandonados, né? Assim, o pai saiu e não voltou. Às vezes acontece com criança, com o pai saindo para trabalhar de manhã e vai voltar à noite e a criança já se sente assim. Imagina passando 1, 2, 3, 4 dias sem o pai voltar, né? E hoje em dia, cara, ele troca altas ideias comigo pelo celular, então é muito mais fácil quando eu tô viajando agora do que antes, porque eu consigo conversar com ele me mostra os brinquedos que ele ganha, as coisas que ele tá montando, ele adora montar a fila de carro, tem até uma fila de carro gigante. Dá pra ver ali no fundo. Aqui no canto, e aí ele fica me mostrando, ele pede pra gravar vídeo pra falar comigo, então assim, essa é um pouquinho mais fácil. Mas, por exemplo, esse ano lá quando eu tava na Europa, a minha esposa me mandou 2 vezes vídeo, depois que eu já tinha perdido num dos campeonatos, ele chorando, falando que tava com saudade de mim. Às vezes ele, acho que ele tem esses momentos que você falou, assim, que ele lembra que eu ia estar presente e não tô. Isso. E ele começa a chorar e falar que tá com saudades, aí ela me liga de vídeo. Aí já entram outras coisas, às vezes o fuso horário é no meio da madrugada lá, eu não tenho como atender a ligação, então eu tento estar o mais presente possível no momento que eles estão acordados e de dia aqui, tentar, né, ajeitar com o horário do lugar onde eu tô. Mas o tchau, cara, o tchau do aeroporto é o pior, cara. O tchau do aeroporto é o pior. E aí, a glória é quando tu volta, que ele quer te ver e ainda eu trago os presentes pra ele. Aí, cara, aí é a alegria total, cara. Tipo, eu me sinto o melhor pai do mundo. A melhor sensação que tem é quando volta, assim, cara. Que loucura. E o que ele te aciona mais, assim, tu, o pai, né? Que tu diz assim, os momentos. Ele tem essa coisa de gostar... Bom, obviamente que ele deve gostar de estar na praia, né? Essa coisa de estar com o pé na areia, na água, e principalmente nesse pico onde vocês moram, que tem umas opções, assim, maravilhosas, principalmente para família, né? Porque Bombinhas é uma praia extremamente calma, o mar é agradável, quente, aí tem as praias dali, né? Eu conheço um pouco, cara, tem a Sepultura, Mariscal, Zimbros, toda essa região aí é muito linda. Começa lá em Porto Belo, né? Porto Belo, Bombinhas e tal. Tu conhece muito mais que eu, mas ele é amarradão de estar contigo na beira da praia ali, que ele gosta mais. Qual é que é a sintonia maior do Martim com o Alejo? Eu acho que ele me assimila bastante com a praia, assim, né? Quando ele quer ir pra praia, quando ele quer ir brincar no mar, eu acho que a pessoa, o que vem na cabeça dele sou eu. Ontem a gente estava na praia até, ficamos, cara, horas e horas lá brincando. O bicho ama a água do mar, cara. Assim, eu acho que ele gosta mais da água do mar do que eu gostava quando eu era criancinha, sabe? Eu acho que eu tinha um pouco de medo. Ele já é mais atirado, assim, ele gosta bastante. Mas ele lembra bastante de manhã cedo, porque eu que, cara, faço o café da manhã dele quando eu tô aqui. Então, ele acordar e olhar pro lado e eu não ele já fala: mamãe, cadê o papai? Saiu pra surfar ou ele tá viajando? Até agora, vai fazer 1 semana agora que eu cheguei. E eu saio muito cedo pra surfar. Hoje eu já surfei, né? Antes de conversar com você. Caramba, 6 da manhã. 6h20 eu tava entrando no mar hoje. Certo. E às vezes ele acorda, eu não voltei ainda de surfar, e ele já fica meio agoniado pra saber onde é que eu tô. Se eu já tô surfando aqui perto, que eu vou voltar pra casa pra fazer o café da manhã dele, tá aqui com ele, ou se eu já tô viajando e ele não vai me ver no resto do dia, sabe? Então, acho que é nesses momentos que ele lembra mais de mim. Mas, cara, ele é muito apegado à mãe dele, cara. Muito, assim, sim. Tipo, caiu, bateu, chorou, é a mãe. Qualquer coisa é a mãe, assim. Eu sou mais nessas partes de brincar, se divertir. Aí é meu papel, eu acho. Sim, de meter o terror, né, cara? Deixa eu te perguntar uma coisa, fugindo um pouquinho do Martim, meu. Tu chegou em algum momento pensar
em sair de Bombinhas, de Quatro Ilhas ali, e morar em outro pico onde te desse... Não que aí que não tenha, né? Mas que tenha uma condição mais constante para tu treinar mais, para tu, enfim, entender que tu tá mais próximo daquilo que rola nos campeonatos e mudar com família, tudo. Chegou a passar alguma coisa pela tua cabeça? Então, Rafinha, cara, o meu pai até... Ele fala que o momento mais difícil dele comigo, né, em toda a minha carreira, foi quando eu tinha 14 anos, eu fui morar no Guarujá, cara, e eu fui morar sozinho. A gente não tinha condições de ir toda a família e... Confiança do teu pai, hein? E aí veio um patrocinador grande, assim, meu primeiro patrocinador grande mesmo, e me ofereceu de ir morar lá para ter um técnico específico de surf, porque até então meu pai era meu técnico surfando, só que meu pai não era surfista profissional de profissão, ele entende muito, cara, mas a profissão dele é professor de história, né? Só que ele pega onda desde moleque, então ele entende muito e ele foi meu técnico até os 14 anos, era só ele. E aí com 14 anos eu me mudei pro Guarujá, cara. Eu saí de uma cidadezinha minúscula aqui, Bombinhas, para ir morar no Guarujá, cara. A praia mais perto, o litoral mais perto de São Paulo cidade. Então, cara, é uma cidade grande pra caramba, claro, assim, no Guarujá comparado com Bombinhas, né? Uhum. E aí meu pai fala até hoje que o momento mais difícil foi quando ele me deu tchau, independente de qualquer viagem, campeonato que eu perdi, qualquer coisa que aconteceu, o momento mais difícil foi quando ele me deu tchau para ir morar em outra cidade. E para mim foi super difícil também, cara, porque eu era muito envergonhado quando eu era criança e pô, eu mal tinha saído de Bombinhas ainda, o que eu tinha saído daqui era para ir para Floripa competir, para ir para Garopaba competir, nunca tinha saído muito aqui de Santa Catarina, então assim, foi um processo meio difícil, mas que foi necessário, assim, acho que foi o divisor de águas da minha carreira, foi quando eu tinha, por incrível que pareça, cara, foi quando eu tinha 14 anos e eu decidi ir morar em outro lugar, pela estrutura, pelo técnico que eu ia ter lá, né, por estar treinando com outros surfistas profissionais que não tinha essa oportunidade aqui em Bombinhas. E, cara, meu pai foi corajoso, porque eu, tendo o Martim hoje em dia, não sei se eu conseguiria deixar ele sozinho com 14 anos morar em outra cidade, cara. Só depois que o cara é pai, ele entende tudo que eles passam, né? Mas e hoje tu não sairia daí com tua mulher e o Martim pra tentar estar próximo de uma estrutura maior pra, enfim, talvez qualificar mais ou estar mais perto de gente que compete, alguma coisa assim? Tu já pensou fazer isso? Então, Rafa, cara, eu já pensei, a gente já analisou vários lugares, né? Hoje eu surfo aqui em Bombinhas e faço minha preparação física em Balneário Camboriú. Uhum. Até a galera fala, cara, não acredito que dirige todo dia para Balneário Camboriú, mas eu dirijo mesmo porque o melhor preparador físico tá lá e se eu quero estar no topo, eu tenho que estar com os melhores, né, cara? Então, eu vou dirigindo com o maior prazer para treinar lá. Mas, cara, na época que eu saí aqui de Bombinhas era uma cidade muito pequena, eu surfava praticamente sozinho todos os dias, não tinha essa preparação física em Balneário Camboriú perto, não tinha as redes sociais, então eu ficava muito escondido aqui, né? Hoje, cara, com as redes sociais, com essa preparação física, e aí toda a equipe de osteopatia, fisioterapia que eu tenho aqui em Balneário Camboriú, cara, eu tenho tudo que eu preciso aqui em casa. As ondas aqui em Bombinhas são muito boas, cara. Quatro Ilhas, Mariscal, Bombas, Canto Grande, tem altas ondas e ainda tem pouco crowd, né, que a gente chama, que é quando tem muita gente surfando, claro, porque é uma cidade pequena, é uma cidade longe da BR, então não é tanta gente que vem surfar, então eu consigo treinar bastante e, cara, assim, hoje em dia eu tenho tudo que eu tenho aqui e, claro, um dos motivos grandes de eu sempre que eu converso com a minha esposa, se a gente fosse mudar alguma coisa, o Martim tá perto dos avós, cara. Eu nunca tive perto dos meus avós, né? Meus avós, por parte de mãe e de pai, estão na Argentina. Hoje em dia eles faleceram, mas eles estavam sempre na Argentina, então eu via eles uma vez a cada 2 anos ou uma vez por ano. Eu sentia muita saudade deles, cara. Eu queria muito ter essa conexão com os meus avós que eu acabei não tendo. E os pais da minha esposa, eles são de São Paulo, mas moram aqui hoje em dia. Meus pais moram aqui e, cara, quando eu vejo o Martim com eles todos juntos, cara, é uma alegria que não tem preço, não tem lugar que faria pagar isso, sabe? Eu ver a alegria que ele sente, ou ele acordar de manhã e perguntar se vai
ele chama meu pai de abuelito, né? Que é avô em espanhol. Sim. E aí ele chama meu pai de abuelito. Ele falou, pô, a gente vai na escolinha do abuelito hoje, na praia, sabe? Então, cara, eu não queria que ele ficasse sem isso. Então, também um dos grandes motivos de eu continuar em Bombinhas, apesar de eu amar aqui, mas pensando na minha carreira, é o Martim, de ele ter essa vida próxima com os meus pais e com os meus sogros. Tu vê que loucura, né? Porque se tu não tivesse o Martim, talvez tu não estivesse aí em Bombinhas. Talvez tu e tua esposa, por mais amor que tu tem com teu pai e tal, mas é a tua carreira, a tua estrutura, talvez tu iria pra outro lugar, né, cara? Pra batalhar e tal. A gente deixou passar ali, mas eu achei legal a gente comentar, porque tem um monte de parceiro teu, né, no circuito do QS, né, que compete aí, que também tem filho recente, né? O Ian Gouveia, acho que tem 2, né? Se eu não me engano, que é o filho do Fabinho e tal. Eu acho que Miguel Pupa, eu não sei se tem filho recente ou não. Quem mais? Né? Então, ó, pra tu ter noção, Rafinha, o Ian, cara, pra tu ver como é difícil a vida de surfista. Isso. A segunda filha dele nasceu e a gente tava lá na França, cara. É aí que eu ia chegar, cara, que eu acho que eu vi alguma coisa na tua rede social. Pelo celular, cara. Tu vê só, cara, pô, que coisa louca, né? Tu chegou a ver o nascimento do Martim, tu tava presente? Eu vi, eu tava, graças a Deus, cara, eu tava aqui, cara. Sim, e aí tu tava falando do comportamento deles serem todos meio parecidos. Eu acho que as crianças têm uma coisa, não de hoje em dia, mas vamos trazer hoje em dia, porque a gente tá falando deles, assim, uma fácil adaptação também, né, cara, dos processos que os pais passam, né? No caso, tu como um atleta e os teus colegas e tal, de entender o comportamento. No início ele renegava, depois ele entendeu. Tu acha que o Martim hoje, ele tem noção, embora seja novinho, que o trabalho do meu pai é ir lá surfar, e quando tu ganha, quando tu perde, tu consegue identificar isso nele, cara? Então, eu não consigo, ele não tem muita noção ainda de quando eu tô competindo, se eu passei ou se eu perdi. Sim. Ele fala, ele fica triste quando eu não dou entrevista depois da bateria, mas a pessoa só dá entrevista depois da bateria se ela ganhou. Então, essa é uma das coisas que deixa ele meio bravo, assim, eu não dar entrevista que ele gosta de assistir. Porque minha esposa assiste todas as baterias, né? Mas é engraçado, cara, porque hoje em dia, quando eu volto de surfar, e às vezes eu volto, ele já tá acordado, e ele tá aqui na sala, eu abro a porta e ele fala, bom dia, papai, Alejo Muniz, surfista profissional. Ah, que amor, cara. Cara. Ele sabe que o surf é o trabalho do papai, sabe? Ele entende isso. Mas assim, a competição, ele, cara, não entende nada. 2 anos atrás eu tava no Havaí, cara, sobre pressão máxima, assim, eu precisava de 2 resultados para me manter ali na zona de classificação, porque eu tinha saído de uma cirurgia, então a WSL tinha me dado pouquíssimas chances para conquistar minha vaga de volta, não iam me dar uma vaga de convidado no seguinte, e a Amanda e o Martim foram comigo pro Havaí. E, cara, antes das baterias, eu lá concentrado, escutando o meu som, alongando, ele queria brincar, ele queria alongar do mesmo jeito que eu estava alongando, ele queria curtir, então, cara, assim, foi um momento muito especial que eu tive com ele, dele estar ali, ele não sabia o que estava acontecendo, só que ele me ajudou muito, cara, a manter minha calma, de ver ele ali feliz, e eu entrava amarradão e, cara, deu tudo certo no campeonato, cara, tive 2 grandes resultados com eles lá, então foi muito legal. E voltando ali o assunto de, tipo, o cara viajando, tudo, isso. O Ian, cara, quando a gente tava voltando no avião, eu falava, caraca, Ian, tu tem noção, cara, que quando tu chegar em casa tu vai ter um outro filho, cara, que tu não pegou ainda na mão, né, que é uma menininha, né, uma filha. Eu falei, e ele fala, é verdade, cara, tipo, ele falava assim pra mim, falou, pô, cara, assistiu o nascimento, tudo, mas até tu não tocar, né, cara, até tu não tá ali no braço, é meio que um negócio meio vago, assim, sabe? E ele tava, cara, com o coração a milhão, né, cara, esperando pra chegar em casa de qualquer jeito pra conhecer a filha nova, né, cara, e assim, essa é uma parte bem, bem complicada, cara, da vida de atleta, assim, né? Tenho total certeza, cara. A gente acompanha, parece que é tudo um Instagram da alegria, né? O atleta. Porque, obviamente, não vai postar os perrengues ali e tal, a não sei que tu perca uma bateria, mas a galera fica acompanhando ali praia, competição, patrocinadores e todo, mas assim, esse lado todo, na verdade, é o que mais pesa, assim. Qual foi a tua maior frustração, cara, né, desde que tu compete, assim, teve algum momento que tu, poxa, chegou a reavaliar alguma coisa?
Já tiveram vários, cara. Já, assim, eu já tive pensamentos de, pô, vou parar, não quero mais saber disso. Cara, eu sou muito competidor, assim, cara, eu compito por tudo, assim. Às vezes até a galera fala que eu sou meio chato, mas agora que eu tô mais velho, já aprendi a segurar isso de tentar competir, tentar vencer o tempo todo a qualquer custo, assim, sabe? Eu sou bem desse estilo, desde moleque, assim, não é uma coisa que eu treinei, nada, assim, desde criança eu já sou assim. Mas várias vezes eu me questionei e falei, pô, cara, cansei, não aguento mais perder. Pra mim, cara, uma derrota de um campeonato dói mais do que a cirurgia que eu tive no joelho, por exemplo, sabe? É uma coisa que... Cara, me deixa mal, assim. Hoje em dia eu aprendi a lidar com isso, não deixo mais me abalar do jeito que eu me abalava antes. Às vezes ficava, cara, Amanda, coitada, cara, ela sofreu no começo da nossa relação porque ela não entendia direito e eu perdi um campeonato e ficava 3 dias sem mandar mensagem pra ela. Cara, eu não conseguia falar com ninguém assim, eu ficava muito indignado e muito triste que eu tinha perdido. E deixava de viver o resto dos dias, ficava uns 3, 4 dias assim de luto mesmo pela derrota, para daí depois voltar, né? E aí, com muito trabalho, né, cara, de psicóloga, meus técnicos, meus pais, eu fui melhorando um monte e eu via que trazer aquele sentimento só me deixava pior pro próximo campeonato, né, cara? Então eu tinha que virar a página, aprender o que deu de errado e, cara, eu evoluí um monte com isso. Mas, cara, acho que o momento mais... E é engraçado, tá, isso, Rafinha, porque o momento mais alto que eu tive na minha carreira foi junto com o momento mais baixo que eu tive, cara, ao mesmo tempo. Que foi quando você, né, mencionou antes que eu ajudei o Gabriel lá a ser campeão mundial. Naquele campeonato, cara, eu tinha 2 chances de me reclassificar pro ano seguinte. Uma, se eu fizesse a semifinal do campeonato de pipeline, e a outra é se a WSL me desse a vaga de machucado, que, cara, por todos os requisitos que eles tinham, a vaga teria que ser minha pro ano seguinte, porque eu tinha sofrido uma lesão no tornozelo, tinha perdido 3 campeonatos, então tava somando muito menos pontos que todo mundo. E naquele campeonato, cara, eu consegui vencer o Kelly Slater e o Mick Fanning, né? Que foram as 2 baterias mais importantes da minha carreira. E foi quando o Gabriel foi campeão mundial antes do tempo, né? O título veio antes. E, cara, eu fui... Cara, tipo, o momento mais alto da minha carreira foi ali, cara. Ganhar do Mick Fanning, do Kelly Slater, ver um dos meus melhores amigos ser campeão mundial e eu ter feito parte disso numa onda que é pipeline, que é uma onda histórica no Hawaii. Cara, poder estar vivendo aquilo, um monte de brasileiro na praia torcendo e gritando e trazendo o primeiro título mundial pro Brasil. E quando eu ganhei do Mick Fanning, eu passei para as quartas de final. Então eu tava uma bateria de me reclassificar pro ano seguinte. Certo. Eu perdi essa bateria. E aí, ainda tinha a pequena esperança, né? Ou a grande esperança, na verdade, de conseguir a vaga de machucado pro ano seguinte. E assim que terminou minha bateria, o pessoal da WSL me ligou e falou que não ia me dar vaga, cara. Eu ia estar fora do circuito no ano seguinte. Então eu fui, cara, um dos momentos mais felizes da minha vida como competidor, como pessoa, ter atingido um sonho que eu tinha desde criança, que era ganhar do Kelly Slater numa onda clássica, e ver meu amigo ser campeão mundial, a não fazer mais parte do circuito mundial por uma bateria e por não ter recebido uma vaga que supostamente eu merecia. Então, cara foi uma rasteira, cara, gigante, porque eu tava me sentindo no topo do mundo e, cara, 2 horas depois eu tava no fundo do poço, assim, cara, sabe? De tipo, cara, vou ter que começar tudo do zero de novo, cara, como se nada que eu tivesse feito tivesse valido a pena, sabe? Hoje eu já enxergo diferente. Eu agradeço a Deus por ter me colocado junto contra o Mick Fanning e contra o Kelly Slater e ter feito parte desse título do Gabriel, de ter feito parte da história desse primeiro título mundial. E eu, no momento, não enxerguei, mas cara, na verdade foi uma grande vitória para mim tudo que aconteceu. Então, as pessoas hoje em dia, é engraçado isso, porque as pessoas lembram mais de mim por causa desse campeonato que eu não ganhei, não cheguei na semifinal, não me reclassifiquei, do que grandes títulos que eu já tive, como vencer o US Open, e, cara, pouquíssimos brasileiros já venceram esse campeonato, tá dentro do circuito mundial durante 6 anos, ter ficado até o Ítalo Ferreira não entrar no circuito mundial, eu tinha sido o único brasileiro na história que tinha conseguido ficar
entre os 10 primeiros do ranking do circuito mundial no primeiro ano de circuito, no ano de estreia. Então, eu já tive grandes resultados, grandes títulos, mas a galera lembra mais de mim por causa desse campeonato do Gabriel. Sim. E poucas pessoas sabem que eu tive, tipo, esse momento difícil, assim, na minha carreira, cara. Esse oposto, né? De estar lá na... mas eu acho que também, como tu falou, né? O cara vai passando o tempo, a maturidade faz o cara reavaliar as coisas, assim. E tu acha que desde o nascimento do Martim também isso te ajudou muito? Porque depois que o cara é pai, ele enxerga as coisas de um jeito diferente, né? Até porque eu acho que um dos grandes desafios, e aí eu vou... Talvez tu concorde ou não, é ser pai, né? Dar conta de uma vida, eu acho que é a maior onda que tu já tenha surfado, né, cara? Não, com certeza. Cara, assim, eu não sei se é certo dizer existe um Alejo antes e um Alejo depois do Martim. Talvez. Claro que em várias questões com certeza, assim, cara, eu enxergo a vida diferente, cara. É impressionante isso, né, cara? Depois que tu é pai, cara, não teve vitória maior na minha vida do que ter o Martim. Eu evoluí o que eu talvez demoraria 40 anos para evoluir se eu não tivesse o meu filho, talvez nem chegasse lá mesmo. E cara, eu mudei muito, assim, cara, depois que eu tive o Martim, e isso refletiu na minha carreira muito, de verdade. E, cara, aprendendo todos os dias. E, cara, é engraçado porque eu tenho bastante fé, assim, eu gosto de rezar todas as noites. E antes eu nunca fui de pedir muito, eu sempre pedi para me guiar bem nos campeonatos, né, cara, né? Agradecer pela saúde, pela vida que eu tenho, tudo isso. Mas hoje em dia, cara, uma das coisas que eu peço todas as vezes que eu rezo é que me dê... como é que eu posso dizer, cara? Conhecimento para poder educar meu filho da melhor forma possível, cara. Que Esse massa. é um grande sonho que eu tenho da minha vida hoje. E talvez não, cara. Acho que maior que até meus próximos campeonatos é eu conseguir educar o Martim de uma forma boa para que ele seja principalmente um bom ser humano, né, cara? Isso é o meu maior sonho, é que ele seja uma pessoa do bem, cara. Então, foi o que você falou, cara, tu tomar conta de uma vida, cara, e ensinar ela é difícil, cara, é difícil, assim, saber educar, né, pelo menos eu sinto isso. Dizem que depois fica mais fácil com os outros filhos, né? Mas o primeiro, assim, eu acho que cara. Deve ser mais difícil, é um aprendizado grande, né? Mas esse é o lance aqui, cara, na verdade, a ideia de trocar uma ideia usando a redundância aqui, mas assim, o início do lance aqui dos Los Papitos e tal é realmente isso, né, cara? Porque a gente sabe que cuidar de uma vida, criar um ser humano legal pro mundo, é legal pra todo mundo, né? A gente vê tanto perrengue aí, tanta notícia ruim, que o bom muitas vezes não tem essa valorização do ruim, né? E é normal isso, assim, a tragédia sempre te dá mais ibope do que a coisa boa, mas eu acho que a gente tem que quebrar isso, né? Tem que falar de coisas boas, bons exemplos, atitudes legais, independente de tu tá viajando muito ou não. Se tu é um bom pai, se tu tem amor, tu vai criar o Martim da melhor maneira possível, porque tu também é um cara do bem e colaram pessoas do bem contigo, que é a tua mulher, e tu tem uma família massa, que é o teu pai, que te criou um cara massa. Obviamente que uma geração mais antiga tiveram os seus vícios, e a gente não precisa repetir, a gente sabe, né? O que a gente pode seguir ou não para os nossos filhos. Nós também vamos errar e assim a gente vai levar as coisas da melhor maneira possível. Antes de encerrar contigo, só vou agradecer mais uma vez a galera da KTO.com, @KTO_Brasil, aposta lá, surf, futebol, basquete, tem tudo que é esporte. Vai lá, dá um abraço, manda pro Cássio. Tem ainda a hashtag Los Papitos com aquele 20% de bônus? O Barba dá morta pra nós aqui, a produção. Tem coisa linda. Como é que é? Não tem a hashtag, é só Los Papitos. Beleza, a produção tá avisando. Obrigado, Cássio, desde o início do projeto. O Cássio tá junto com a gente aqui, @KTO_Brasil, também @Morada dos Canyons. O Thiago e toda a família da Morada dos Canyons ali na Praia Grande. Entra no Instagram, @Morada dos Canyons, tu vai entender o que eu tô falando. Também a doutora Kátia Blume, para aquele sorrisão maravilhoso, o sorrisão dos sonhos, né? Odontologia estética, é super legal. Autocuidado, né? A gente cuidar da gente é bacana. O meu pai que sempre dizia, né? Os dentes é o cartão de visita da pessoa, né? Tu
tem um sorrisão bacana aí, é muito bacana. Então vai ali, @doutora Kátia Blume. E pra você, papai careca, que isso o incomoda, se incomoda, @Clínica Infinity Oficial. O Maruan, primeiro que ele é bom de assunto, ele vai conversar contigo, ele vai trocar uma ideia, ele vai te explicar, ele vai fazer tu entender e não tem migué, não tem shampoo, não tem nada, não tem receita, não tem, né, pressa, não tem nada. Pra tu voltar a ter um cabelo legal ali, né, pra quem é careca e isso incomoda, @Clínica Infinity Oficial, o transplante capilar é a pedida, fica em Novo Hamburgo. É a grande. Ô, Alejo, eu sei que tu tem compromisso aí, cara, e a gente tem um top 5 aqui, mas esse top 5 ainda, o Martim é muito pequenininho, só vou querer saber de ti, assim, pô, o momento mais emocionante da tua vida foi quando o Martim nasceu, certo? Com certeza. E nesse período ele fez alguma coisa pra ti que mais te emocionou, assim, que te deixou... Pô, cara, sei lá, um papai eu te amo, ou alguma atitude dele, teve algum momento especial nesses 3 aninhos e pouco dele aí. Tudo é especial, mas algo que tu diz assim, meu Deus, cara, que massa, que bom que eu tenho o Martim, eu sou pai, eu tive aqui essa oportunidade de acompanhar isso do lado dele. Ah, cara, tiveram vários momentos assim especiais e eu, como eu viajo muito, então eu gravo muitos momentos, né, que eu tenho com ele quando eu tô aqui, né, cara, mas dos momentos mais especiais foi quando assim que liberaram os campeonatos agora, depois da pandemia, eu tinha ido pro Equador e tinha ficado uns 20 e poucos dias lá viajando, esse ano ainda. E quando eu voltei, que eu tava saindo com as minhas malas e as pranchas no aeroporto, ele veio correndo de longe, gritando papai, papai, papai. E aí ele me deu um abração assim, falou, papai, te amo mais alto do que o céu, você é o melhor papai do mundo. Cara, aquilo ali, cara, foi o momento assim, mais especial que eu vivi com ele, porque eu vi a felicidade que ele tava de eu chegar, dá até emoção de novo, só de lembrar. Pô, eu também aqui. E ele falar isso pra mim, cara, eu chegando de viagem e eu não tinha tido uns campeonatos muito bem, tava meio pra baixo, cara, ele é minha fonte de energia, cara. Ele e minha esposa são minha fonte de energia mesmo, assim, e ele ter tido esse momento sem ninguém falar nada pra ele falar, sabe? Ninguém mandou ele falar aquilo, ele me viu, saiu correndo e foi espontâneo, assim, cara. Tu vê que foi puro, foi do coração dele mesmo. Isso aí eu vou guardar pra sempre, cara, com certeza. Que animal, porque a criança é muito sincera, né, cara? O problema a gente vai moldando, na verdade, né? A importância do pai e de mãe, né? Porque a gente que vai moldando, eles nascem ali, cruzinho, e aí a vida vai ser ingrata, e aí quando é algo espontâneo, assim, eu tenho certeza, uma passagem assim, claro, não é a gente, é uma coisa assim, foi meio ruim, foi, eu vou dar um exemplo meu, mas assim, foi emocionante, tipo, eu tô deitado, eu, minha mina e a Lívia, e aí a minha mina, assim, a Lívia é muito grudada em mim, mas ela é muito mesmo, assim, algumas coisas, assim, é só o pai, só o pai. E a minha esposa é toda dengosa e tal. Ah, Lívia, vem aqui com a mãe. Lívia, tu gosta da mãe? Ela, sim, eu gosto da mãe. Aí ela olha pra mim e diz assim, mas eu amo o pai. E aí, cara, eu não sabia se eu podia ficar feliz ou não. E eu digo, não, amor, tu ama a mãe e o pai também e tal, pra não ficar ruim com a mina, né? E claro que sim, só que a criança é tão esperta, porque ela sabe aonde ela brinca e o vínculo que ela tem, assim, ela meio que sacaneou a mãe de tão inteligente que eles são, e eu por dentro me rindo, assim, eu não louco pra dizer, viu? Mas claro que não, né? Ela só é assim porque ela tem um pai e uma mãe maravilhosa. Meu, pra gente encerrar, tu te dá que nota como pai aí? Pô, essa é uma pergunta... dura, né? Forte, hein, cara? Essa... Cara, de 0 a 10... Isso. Eu vou me dar um... Cara, eu não conseguiria me dar um 10 porque eu teria que estar mais presente com o meu filho para viver mais momentos com eles. Só que assim, a minha carreira faz eu não estar perto para proporcionar momentos melhores para ele, né? Então, cara, eu me daria um 8, porque eu tento ser o melhor pai do mundo que eu posso para ele, me esforçar ao máximo, trabalhar ao máximo. Talvez quando eu me aposente eu me dê um 10, que daí eu vou estar mais presente na vida dele. Ah, cara, mas só em ouvir tu falar assim
e da maneira como tu traz o teu sentimento, a emoção, são a estrada da vida, né? Cada um tá trilhando a sua e o teu trampo é o surf, é viajar. Eu tenho certeza que o Martim daqui um pouquinho vai estar também mais presente nas viagens, se Deus quiser, né? Quanto mais resultados e tua história for indo, brilhando cada vez mais e, enfim, vão estar todo mundo junto. Cara, queria te agradecer aqui esse papo. Eu sei que tu tem que levar o Martim na natação, tá aí, ó, mais uma, né, uma parte de pai aí. E o importante é que a gente crie um ser humano bacana, como tu falou lá atrás, né? Eu tento fazer o meu maior sonho, o meu maior troféu, independente de uma etapa, de um campeonato aí, de um circuito mundial, é fazer com que o teu filho seja uma pessoa do bem, legal, que eu acho que esse é o lance aqui nosso, de tentar girar essa energia bacana, de fazer pais se conscientizarem que fazer o mínimo é o mínimo, né? E tem que se dedicar ao máximo, na verdade. E é isso aí, cara. Muito obrigado. Vou botar aqui @LerroMuniz pra galera acompanhar. Eu sei que tu tem outros business aí também, né? Eu acho que tem alguma pousada por aí, né, Lerro? Se quiser falar, fica à vontade, a gente posta aqui qual é que é a pousada que vocês tocam aí em Bombinhas. @residencial, aí é Los, L-O-S, Abuelos. Tá. É como se fosse a voz em espanhol, que foi uma homenagem que eu fiz pros meus avós quando a gente construiu a pousada. @residencial Los Abuelos. Isso? Isso. Maravilha. E para encontrar o Alejo é @AlejoMuniz ali na rede social. Um Instagram muito bacana. Meu, muito obrigado. Eu te acompanho direto aí. Seguido, quando eu tava em Quatro Ilhas, eu já te vi. Já tive dentro da água contigo, mas enfim, né? A gente não se conhecia e tal. Vi tu pegando onda, até ficava constrangido, né? Que o cara entra no mar pra pegar onda e o cara decolando do teu lado, tu diz, tá. Mas enfim, o surf é isso, ele é democrático, cada um curte do seu jeito, só o fato de estar dentro da água, curtindo. Só pra quem pegou onda uma vez sabe qual é o prazer que te dá, né? Independente de tu competir ou não, eu tenho certeza que tu ama estar dentro da água, né, cara? Não tem dúvida disso. Não, com certeza, cara. Eu sempre falo isso, cara. Antes de eu ser competidor, eu sou surfista, cara. Porque o surf é uma das maiores paixões que eu tenho. Eu falo, cara, quando eu tô estressado, eu vou surfar. Quando eu vou trabalhar, eu vou surfar. Quando eu quero me divertir com os meus amigos, a gente vai surfar. Então, cara, certo. O surf é uma grande parte da minha vida. Mas, Rafinha, cara, brigadão pelo convite. Valeu, fiquei muito feliz. Cara, foi a entrevista, bate-papo mais legal que eu já fiz, cara, porque normalmente são as mesmas perguntas de competição, de não sei o quê. Pô, e, cara, que bom. eu tenho muito orgulho de ser pai e de poder estar falando um pouquinho sobre isso. Então, brigadão pelo convite aí, cara. Espero que a galera curta bastante também. Com certeza. E se inspire. Quando ficar tudo ok aqui, subir no YouTube, no Spotify, eu te mando aí pra tu compartilhar com teus seguidores, e quando eu estiver por aí, eu vou te chamar, vou te dar um alô. Claro. Pessoalmente, porque eu gosto muito da tua região. Obrigado, meu. Boa natação lá com o Martim. Valeu. Valeu, abração. Um abração aí pra todos. Rapaziada, obrigado aí. Te inscreve no canal, curte, compartilha, troca uma ideia, dá uma moral aqui pro Rafinha, e a qualquer momento a gente tem um novo episódio aqui, sempre com grandes entrevistados. Valeu!